Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Seja bem-vindo a mais este programa. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1. Também estamos pela internet, nas nossas plataformas digitais, no YouTube. Aproveita este momento, compartilha o link desta programação para que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor nosso Deus. O programa só está começando. Se você tiver como, pegue a sua revista, a sua Bíblia e acompanhe esta abençoadora programação. Hoje estudaremos a lição de número 10 com o tema O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. A verdade prática tem uma reflexão muito especial. Diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 4 e também no capítulo 5. Acompanhem a leitura. Esther, capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lá fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo 5, verso 1, acompanhe a leitura. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse:
que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, é outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Vamos para os objetivos da lição de hoje. 3 objetivos nós iremos buscar alcançar nesta lição. O primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. O segundo, considerar o progresso de convencimento de Ester por Mardoqueu. E o terceiro objetivo da lição é demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. No primeiro bloco do programa, nós iremos falar sobre o perigoso plano e o temor de Ester. Veremos o lamento, o choro e o compadecimento. Depois, um obstáculo real. E, por fim, autoritarismo e morte. Que maravilha! Portanto, estamos na lição de número 10, já caminhando para o encerramento de mais um precioso trimestre. Na aula de hoje, no programa de hoje, nós iremos aprender sobre, basicamente, o contexto do capítulo 4 e o capítulo 5 deste livro maravilhoso, onde Deus concedeu um tremendo livramento aos judeus que estavam no Império Persa, depois de um maléfico plano orquestrado pelo antissemita Haman. E nessa senda nós iremos então fazer os comentários destes 2 capítulos a partir do que está escrito nesta revista maravilhosa. E para os comentários eu estou aqui com o pastor Amarildo Coelho, o evangelista Wallace França e também o pastor Elias Gomes, nossos queridos companheiros deste programa tão abençoador. Pastor Amarildo, é uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre esses 2 capítulos, esse enredo aqui maravilhoso, onde Deus deu um tremendo e poderoso livramento ao seu povo. Pastor Epaminondas, é sempre um prazer. O senhor falou algo aí interessante, o senhor disse que maravilha, e é realmente uma maravilha. Quero cumprimentar nossos irmãos com a paz do Senhor, evangelista Wallace, pastor Elias. É sempre um prazer, sabendo a responsabilidade diante de homens que Deus tem capacitado para ministrar sua palavra e terem me convocado para estar com vocês aprendendo, né? Ao mesmo tempo instruindo nossos irmãos, ensinando e aprendendo também. Muito bem. Evangelista Wallace França, uma alegria tê-lo aqui novamente para a gente trabalhar esta lição preciosa, né? Capítulo 4, capítulo 5, esse enredo aqui de uma trama que terminou, graças a Deus, com um grande livramento. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo. Nós estamos muito felizes porque nós chegamos nesse nível da revista, nesse nível da lição, tratando de um contexto, de uma trama, e nós percebemos, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, pastor Elias, um profundo engajamento dos irmãos para com esta lição, para com esse trimestre. Algo que nos surpreendeu de forma positiva e certamente está colaborando muito para o crescimento espiritual de cada um. Nós somos felizes, porque como o pastor Amarildo disse, nós somos aqui meros condutores, facilitadores da palavra de Deus, mas também aqui nós aprendemos muito. Muito bem. Pastor Elias Gomes, nós estamos diante de uma lição maravilhosa, onde nós vamos perceber que calcular as decisões, elas são fundamentais, porque elas vão refletir no futuro. Foi o que Ester fez, mas sempre com segurança em Deus. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Amarildo, e todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado nos assistindo. Nós certamente aprenderemos e nos enriqueceremos mais uma vez com o conhecimento da palavra de Deus, enxergando os efeitos de viver uma vida na dependência do Todo-Poderoso, vivendo pela fé, crendo no improvável, crendo que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias e mudar planos que aos olhos do homem parece ser impossível. Deus faz o improvável acontecer. Então nós veremos mais uma vez uma parte da história de Ester, de Assuero, de Mardoqueu,
da qual nós podemos tirar inúmeras lições e aplicar para a nossa vida nos dias, claro, de hoje. Muito bem. Pastor Amarildo, vamos iniciar os comentários a partir aqui do primeiro tópico da lição, o perigoso plano e o temor de Esther, lamento, choro e compadecimento. Nós temos aqui no enredo, né, no pano de fundo desse capítulo 4, o lamento de Mardoqueu. Nos parece que Esther realmente ela não estava a par do que estava acontecendo do decreto. E aí nós temos um perigoso plano. Eu achei interessante isso aqui, porque de fato era muito perigoso, não era, pastor? Com certeza, pastora Epaminondas, uma conspiração estava tramada e os nossos amados pastores estiveram na lição passada falando sobre essa conspiração. Um decreto já estava selado, que não podia ser anulado, e diante dessa sentença, quando Mardoqueu soube dessa sentença, eu comentava com o evangelista Wallach, que o versículo 1 do capítulo 4 de Esther diz o seguinte: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Nós comentávamos que é normal a reação dos seres humanos diante de um decreto, de uma sentença de morte. E Mardoqueu, como um homem qualquer como nós somos, um mero homem, ele teve essa reação de desespero, grande clamor. Ele rasgou suas vestes, se vestiu de saco de cinza e saiu clamando pela cidade com grande clamor. Com certeza os seus inimigos, quando viram aquilo, estavam celebrando, porque agora eles estavam na posição que eles gostariam que ele estivesse. Já que ele não honrava a Amã, como deveria, porque a honra ele dava somente a Deus, era a cultura dos judeus honrar somente a Deus, se prostrar diante do Senhor. Então aqui a lição nos mostra que houve lamento, houve choro, houve compadecimento, inclusive antes daquele jejum, pastor Elias, de Esther, que Esther oficializou, os judeus, quando souberam da notícia, nas províncias, eles já começaram a jejuar, a chorar. A Bíblia diz que houve luto, o capítulo 4 diz que houve luto, houve jejum, houve clamor, e muitos estavam deitados no chão, diante da circunstância. Então é comum essa reação dos seres humanos. Agora, o que nós não podemos é nos deixar ser sufocados por estas sentenças, por estas más notícias. Teve um momento do choro, teve um momento do clamor, mas houve aquele momento em que ele se ergue, como quer dizer, há uma solução ainda. Existe alguém que Deus colocou em um lugar estratégico, que é justamente Esther, como o senhor falou. Esther não sabia o que estava acontecendo, mas já estava colocada por Deus em uma posição estratégica para um livramento. Por isso, Mardoqueu disse, quem sabe, para esse tempo, Deus te colocou no trono. Então, o que eu quero transmitir para os nossos irmãos, que embora haja decretos, haja sentenças contra nós, nós não podemos nos deixar abater e sempre ter a esperança de que há um Deus, como diz aqui o texto áureo, há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Muito bem. Evangelista Wallach França, nesse plano de livramento, que é o tema da lição, constava que a rainha deveria ir até o rei. E aí nós temos um obstáculo real. Perfeito. O pastor Silas Queiroz, ele é muito sábio, muito inteligente, como nós dissemos, ele vem utilizando aqui terminologias jurídicas, ele vem utilizando terminologias inteligíveis, de fácil compreensão de todos nós, e nós temos aqui um capítulo especial, um obstáculo real. Esther, ela é acionada através do eunuco ataque, ele faz esse vai e vem, na época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, e ele faz essa ponte rápida entre a porta do palácio, entre o gabinete de Esther, e nessa conversação à distância, utilizando como instrumento ataque, ela manda que ele responda a Mardoqueu informando dos seus obstáculos. E o que é um obstáculo? O obstáculo é aquele impeditivo temporário, mas ela explicou uma forma de vencer aquela situação, aquele obstáculo. Mas antes de tudo ela disse, olha, não é bem assim, há muitos dias que eu não entro na presença do rei. E muitos podem estar nos assistindo pensando
que pelo fato dela ser esposa, ela tinha um acesso fácil ao rei, que ela pudesse dormir todas as noites com o rei, que ela pudesse se alimentar na mesma mesa do rei todos os dias. Fato que não era. Nós estamos falando de um rei de um dos maiores impérios do mundo antigo. E o império do mundo antigo era muito preocupado com as tramas. Os reis, os líderes, os príncipes, eles se preocupavam. E muitos deles, inclusive os antecedentes de Assuero, foram mortos nessas emboscadas dentro do seu próprio palácio, mortos por pessoas de confiança. Portanto, não era possível que estejasse no momento em que ela quisesse na presença do rei. Então, ela manda informar sobre essa situação e declarando, inclusive, qual era a sentença para aquele que entrasse na presença do rei sem ser permitido, que era uma grande pena de morte. Então, não era possível entrar na presença de Assuero no momento em que quisesse, e um grande outro obstáculo é que a rainha Vasti havia sido deposta. Portanto, ali nós temos ali dois grandes obstáculos. O medo, porque Esther conhecia muito bem o que tinha acontecido com Vasti, a Bíblia não diz que ela foi morta, não diz nada disso, mas ela foi deposta, e certamente Esther não queria passar por esse constrangimento. Mas o certo é que o autor traz aqui que a sentença para quem entrasse na presença do rei sem ser chamado era a morte, e acredita-se que realmente essa norma rigorosa era para proteger, tutelar a vida do rei. Muito bem. E aí, pastor Elias, essa medida, né, essa medida extrema, impedindo que as pessoas tivessem acesso ao rei, ele tentando se autoproteger, causa o que o comentarista coloca aqui, autoritarismo e morte, né? Essa medida dele, conforme o comentarista coloca aqui, nos parece que não durou muito tempo para se consumar o que Bigthan e Teres tentaram lá no passado. Exatamente, pastor Epaminondas. E o senhor falou sobre o que os eunucos, né, já haviam tramado, e isso está lá no capítulo 2, versículo 21, vale a gente até evidenciar que um erro de grafia veio capítulo 3, versículo 21, nesse terceiro subtópico do primeiro tópico da nossa lição de número 10. Mas nós vemos que o autoritarismo é um excesso de autoridade ou um abuso de poder. Nós poderíamos dizer que seria o exercício de domínio, de governo assim, ao extremo, aquela coisa que é absolutamente inconcebível, é inaceitável e é desproporcional, é inadequado, inapropriado para uma posição em que está se tratando aqui, que é de um rei de 127 províncias, caracterizado aí por milhões de pessoas. Então nós vemos que o que ele mais temia em 465 a.C., ou seja, 8 anos basicamente após os episódios que nós estamos citando e tratando aqui, que estão narrados no livro de Esther, aconteceu com ele onde os seus próprios ex-súditos pegaram e lhe assassinaram. Nós vemos que esse autoritarismo, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Amarildo, na verdade, só gera ruínas, porque está se tratando de uma característica diametralmente oposta àquilo que a palavra de Deus nos instrui, que sejamos como mansos, exercermos aquela habilidade, aquela vertente do fruto do Espírito. A mansidão, ela cabe, ela é aceitável, ela é concebível em toda e qualquer situação. Então, nós estamos tratando de situações aqui que aconteceram num período monárquico, num período em que não existia propriamente a igreja, mas nós podemos e devemos tirar lições para serem aplicadas hoje. E o que nós tiramos, pastor Epaminondas, a lição é de que se nós nos posicionarmos, entendermos a importância de viver sob e na direção da mansidão, nós teremos e seremos exitosos em todas as nossas ações. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 15, verso 1, nos diz algo muito interessante, apesar de conhecido, pastor Epaminondas, é importante que leiamos. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ou seja, acompanhada de autoritarismo, ela suscita a ira, porque a questão do autoritarismo aqui, às vezes, não está nem em relação ao que se trata, mas como se trata ou como apresenta essa autoridade. Agora, o importante é que, nessa questão, só se vai ser manso ou só se conseguirá ser manso
Se a pessoa viver na dependência de Deus, pastor Amarildo, confiando inteiramente no Senhor, isso vale a pena, porque o Senhor, ele pega a própria causa nossa como se fosse dele. Ou seja, em Números, capítulo de número 23, versículo 22, o texto não diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu mesmo serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E o que me vem à memória é que aquilo que está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando então Saulo estava indo perseguir o povo de Deus em Damasco, e o próprio Senhor pega a questão para ele e diz assim: porque tu estás me perseguindo, Saulo. Ou seja, o Senhor comprou aquela causa e assumiu a posição dos até então que seria o perseguido na mente do então Saulo. Muito bem. Vamos para o resumo deste primeiro ponto da lição, deste primeiro tópico. Nós resumimos este primeiro momento da lição dizendo que não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelos judeus. E ao longo do segundo bloco, do segundo tópico da lição, nós vamos entrar nos pormenores, né, dessa afirmação de que de fato não era simples entrar ali na presença do rei. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Nós iremos estudar sobre Mardoqueu convencendo a rainha Esté a, então, pôr em prática o plano de livramento para com o povo judeu. Até já, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10. Estamos concluindo este trimestre. Hoje estamos falando sobre o plano de livramento e o comportamento de Esther, o papel de Esther neste plano maravilhoso de livramento concedido pelo Senhor. Veja bem, nós estamos concluindo mais um trimestre e estamos às portas de um novo. Já estamos aqui com as lições bíblicas do quarto e último trimestre deste ano de 2024. Vamos colocar aí na sua tela o tema da lição que iremos estudar: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O pastor Elinaldo Renovato, mais 13 lições para nós encerrarmos este ano de 2024 abençoados. Evangelista Alec, pastor Amarildo, pastor Elias Gomes, nós estamos aí, né, às portas de entrarmos um novo trimestre, e eu tenho certeza que as expectativas, pastor Amarildo, nós vamos falar sobre promessas, né? Quem não gosta de falar sobre promessa, pastor Amarildo? Verdade, pastor Epaminondas, nós vivemos das promessas. Desde o princípio da Bíblia Sagrada, a gente já percebe as promessas de Deus dirigidas ao homem, principalmente focando o Cristo das nossas vidas, né? E eu creio que Mardoqueu, Esther, estavam vivendo as promessas. Mardoqueu sabia dos grandes livramentos de Deus e, por certo, estava vivendo essas promessas. Muito também. bem. Pastor Elias Gomes, o que esperar, hein, desse novo trimestre? Capa linda. E tem aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, bem aqui exposta, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, nossas expectativas são as melhores, uma vez que a própria palavra diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas em tudo ele cumpre cabalmente. Inclusive, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, disse: se nós formos infiéis a ele, ele permanece fiel, inclusive no cumprimento das suas promessas. E minha expectativa é grande, pastor Epaminondas, porque eu creio que será um momento oportuno para nós estudarmos sobre as promessas condicionais e as incondicionais, né? Aqueles dois grandes grupos das promessas. Que maravilha. Evangelista Alec Franz, é uma oportunidade, né, de nós aí fazermos um convite para as pessoas que não são matriculadas na escola dominical para matricular-se nesse currículo novo aqui. Com certeza, pastor Epaminondas, é uma excelente oportunidade que você tem
de navegar nesse mar de conhecimento que é a Bíblia Sagrada, que são as nossas lições, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos no próximo trimestre sobre as promessas. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de promessas e é um Deus de alianças. E nós estudaremos isso de uma forma bem técnica, mas também de uma forma bem aplicada, de uma forma devocional, e que certamente você será bem alcançado. Muito bem, nós estudamos no bloco anterior sobre o plano perigoso, né, que Esther e Mardoqueu ali estiveram. E agora nós iremos falar sobre Mardoqueu convencendo Esther deste plano. E, pastor Amarildo Coelho, nós vamos pedir que coloque na tela aí o mapa mental que contém o resumo do que nós vamos falar. Nós temos 3 pontos muito importantes que serão trabalhados aqui pelos nossos comentaristas. O primeiro ponto, nós iremos falar sobre confiando na providência divina. Depois, primeiro Deus, depois homem. Eu gostei muito disso aqui. Primeiro Deus, depois homem. E por fim, confiar em Deus não é tentá-lo. Você está vendo aí os 3 pontos que nós iremos, com os nossos comentaristas aqui, abordar neste segundo bloco do programa, e começando com nosso querido pastor Amarildo. Pastor Amarildo, confiando na providência divina. Pastor Epaminondas, depois de uma grande lamentação, grande clamor, angústia, Mardoqueu se refaz. Ele percebe que existe o Deus das promessas que nós vamos estudar. O Deus que em muitos momentos trouxe livramentos para Israel. Ele está confiante em uma providência divina. Mas há um impedimento. Esse impedimento, o senhor já fez menção sobre esse impedimento. 30 dias que Esther não era chamada por Assuero. Mas Mardoqueu não se contenta com isto. Isso traz uma lição para nós, diante das impossibilidades. Quantas pessoas que desistem, quantas pessoas que renunciam à fé, recuam. E o escritor aos Hebreus diz que Deus não tem prazer naquele que recua. O justo viverá da fé. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Mas Mardoqueu está firme. Ele traz então para Esther uma palavra que faz com que ela tenha ânimo. Está no capítulo 4, versículo 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Por quê? Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Nós precisamos tomar por base para a nossa fé essas expressões. Haverá sempre um socorro da parte de Deus. Os momentos mais difíceis da vida, Deus, ele é capaz de providenciar o livramento para nós. Eu me lembro quando Deus falou para Moisés que iria alimentar a multidão de Israel com carne, porque eles estavam pedindo carne. Moisés por um momento duvidou. Vejam só, Moisés já tinha visto tantos livramentos de Deus, tantas maravilhas, mas ele disse: Senhor, o número desse povo chega a 600 mil homens, e tu dizes que vai enviar carne. É quando Deus volta para Moisés e diz: porventura, a minha mão está tão curta assim que eu não possa fazer acontecer. Aí Deus diz assim para ele: tu verás agora o que hei de fazer. Então nosso Deus realmente ele realiza, ele é capaz de fazer. Então ele diz para Esther, ele traz uma advertência para ela: caso você não queira dar continuidade ao projeto de Deus, porque havia um projeto de Deus, aquele processo que nós falamos, um projeto, existe um projeto que muitas vezes é oculto, nós não percebemos, mas Deus está trabalhando. Mardoqueu está confiante, socorro nos virá de outra parte. O autor, pastor, só para finalizar, ele traz aqui também assim como que uma advertência para nós de não colocarmos a nossa confiança em pessoas. Ele fala do perigo da supervalorização. O Mardoqueu, ele não estava confiando na posição de rainha, não era no cargo da rainha. Isso é maravilhoso, uma advertência para nós. Sim, sim, sim. A confiança dele estava em Deus, ela estava em uma posição de destaque. Ela poderia ser favorita por Assuero, mas ele sabia que acima de tudo isso está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem a providência, que tem o domínio de todas as coisas. Então nós não podemos estar supervalorizando as pessoas. A nossa confiança precisa estar em Deus. Quando nós passamos a supervalorizar as pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas levantadas por Deus para fazer, de repente começam a desanimar, a serem colocadas de lado, e isso traz prejuízos.
para a obra de Deus. A fé de Mardoqueu nesse contexto aqui, ela é um exemplo para nós, não é? Sim. E era prima dele, era filha dele, filha adotiva. Mas o coração de Mardoqueu não estava no trono de Esté. O coração de Mardoqueu estava no trono do céu. Era Deus quem governa a vida de Mardoqueu. Deus quem governava a vida de Esté. Era Deus quem governava e quem governa a Pérsia. Sim. Deus estava no controle. Então, isso é maravilhoso, pastor Marido. Olhar para esse texto aqui, para o que o pastor Silas escreveu e ver aqui, considerar a posição das pessoas, respeitar, honrar, mas jamais colocar acima da própria providência de Deus. Não é, evangelista Wallach? Permita-me ler essa referência, claro. Jeremias 17:5, achei muito importante, que nós conhecemos, Jeremias 17:5, e depois o versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Que maravilha! E aí, evangelista Wallach França, primeiro Deus, depois o homem. Eu gostei muito dessa expressão colocada aqui como tópico. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, pastor Elias, talvez esse aqui seja um dos subtópicos mais relevantes que nós temos do ponto de vista prático em toda a lição. Nós temos uma lição historicista, mas também aqui nós temos um ponto de vista muito prático. O pastor Amarildo bem definiu aqui que quando souberam da notícia do dia da matança, as cartas foram espalhadas pelas 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, aqui causou-se um grande clamor, um grande furor também. Então, aquelas populações que foram avisadas já passaram diretamente para o jejum, antes mesmo de acontecer o que Esther determina aqui, que ela preconiza aqui, que é que o povo jejuasse durante 3 dias. E esse jejum aqui não era aquele jejum parcial, nós compreendemos que aqui era aquele realmente jejum total. Mas eu gostaria de nós analisarmos, pastor Epaminondas, eu gostaria que a nossa produção projetasse na tela esse texto que o pastor Silas Queiroz traz aqui para a gente. É bastante relevante e interessante para que a gente consiga analisar na tela o que está escrito. Você vê aí na sua revista, e nós percebemos aqui que no subtópico de número 2, do tópico 2, o autor ele traz que antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo, o materialismo e o ateísmo. E o que isso significa? Talvez você possa encontrar essas expressões na sua lição e você possa não compreender bem. Nós temos aqui o secularismo como o princípio da separação entre instituições governamentais e as instituições religiosas. Mas o secularismo ele vai muito além disso. O secularismo ele traz uma conotação, pastores, de trazer para dentro da igreja aquilo que é secular. Isso seria a secularização do corpo de Cristo. Nós temos aqui esse materialismo, que é uma corrente filosófica que busca explicar o ser e a sua existência a partir da matéria desde a antiguidade. E nós temos aqui o ateísmo, que representa a negação categórica da existência de divindades e de entidades sobrenaturais. Ainda nessa tela, pastores, que nós temos aqui, o autor ele traz esse auxílio da vida cristã, esse auxílio de vida cristã, que é muito relevante para que a gente compreenda esse subtópico 2 aqui do tópico 2. E aí no finalzinho, grifado nessa cor meio rosinha, meio avermelhado, diz que em uma situação onde a vida é ameaçada, não se acovarde, não se comporte de forma egoísta, não espere que Deus faça todas as coisas. Ao invés disso, peça a direção a Deus e haja. Deus pode tê-lo colocado na posição em que você se encontra, apenas, abre aspas, como parafraseando o versículo bíblico, para tal tempo como este. Olha só quantas lições nós extraímos aqui desse comentário do pastor. E nós verificamos aqui, pastores, que o jejum em si, ele não alteraria praticamente em nada a circunstância daquele povo. Mas aí nós unimos o jejum com a constrição, com a humildade sincera, com o quebrantamento diante do Senhor, com a prostração diante do Senhor. Quando nós vemos a situação de Mardoqueu, envolvendo a situação da perseguição ali de Ramã, nós percebemos que Mardoqueu, ele não se acovardou, pastor Epaminondas, ele poderia ficar ali
se lamuriando na porta do palácio e dizendo assim, já que a morte vem, eu vou ficar aqui parado e vou pedir para o rei ou para o seu súdito uma morte mais rápida. Mas não, eles agiram, eles jejuaram, mas eles agiram, eles praticaram aquilo que está escrito na carta de Tiago, que a fé sem obras ela é morta. Ele manteve a sua fé, ele partiu com as suas armas espirituais que tinha, que era o jejum e a prática da oração, sua constrição firme e fiel no que estava escrito, no que sabia da palavra do Senhor. E assim eles conseguiram, ali nós veremos que eles conseguiram vencer essa grande batalha com essa grande arma espiritual aí, que é o próprio jejum e a constrição do seu coração perante aos pés do Senhor. Muito bem. Pastor Elias Gomes, confiar em Deus não é tentá-lo. Nos parece aqui claramente que o autor, né, o pastor Silas Queiroz, ele diferencia, né, ele separa essas duas situações aqui. Uma coisa é tentar a Deus, outra coisa é confiar no Senhor e confiar mesmo ao ponto de não medir as consequências do que vem acontecer, que é o caso de Esther. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vimos que Esther estava diante de uma situação na qual, digamos que eles estavam encurralados e não teria uma outra, digamos que uma outra saída, se não tomar uma atitude em torno de um propósito maior, em torno de uma causa coletiva. Ela não foi à presença do rei, era um desafio, uma vez que nos últimos 30 dias ela não tinha tido a oportunidade, nem a anuência real para entrar na presença do rei, uma vez que entrar ao lugar onde o rei estava ou ficava, somente com autorização real, e isso ela não tinha, portanto ela temia, e quem entrasse ali e o rei não direcionasse o cetro de ouro, digamos que estendendo misericórdia, o resultado era morte, era uma lei e ela não podia ser revogada, ela não retroagia. Então, o que nós vimos é que ela decidiu entrar ali, ela tomou uma decisão e uma decisão firme, mas era em torno, em prol de todo um povo, está se tratando de o povo não que habitava em Suzã, mas além de Suzã, em todas as demais províncias, digamos 127 províncias, em todas elas haviam judeus, e é em torno desses mais de 900 mil pessoas, e se diz histórias extra-bíblicas, né, evangelista Wallace, que são até milhões de judeus que estavam ali, distribuídos naquelas 127 províncias. Então, ela não estava tentando, ela não estava ali dando aquela demonstração de exibicionismo, eu vou lá fazer chacota, eu vou lá tentar e etc. Não, ela foi em torno de uma proposição. E outra, a atitude dela foi baseada na prática de exercícios espirituais. Sim. Apesar de que não se fala aqui oração propriamente, mas fala clamor, que é um tipo de oração, é um caráter de intercessão, também pode se dizer assim. Jejum, o principal elemento que se atrela à oração, também estava em evidência. E nós vimos, pastor Epaminondas, que não só ela e as suas moças estavam jejuando, mas ela pediu para que Mardoqueu convocasse todos os judeus a jejuarem por esta causa. E que se diga nesta oportunidade, pastor Epaminondas, o jejum é uma arma poderosíssima, que está muitas das vezes esquecido por pessoas. E o senhor, o evangelista Wallace, eu creio que todos vocês já alcançaram coisas fabulosas por meio do exercício dessa prática espiritual que é o jejum. Então jejuaram e ao fazer isso, claro, ela estava apresentando confiança no Deus de Israel, uma vez que tem relatos também no livro de Daniel de outros 3 judeus que passaram pela mesma situação no mesmo território babilônico, né? Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados lançados na fornalha, mas não sofreram as consequências justamente. E eu acho interessante que o texto é tão acentuado que diz, não queimou um só fio de cabelo. Isso aí nós vemos a mão do Senhor trabalhando nessas questões. E o quão relevante, pastor, é para nós evidenciar que nesta ocasião, Esther, ela não era aquela crente movida pelo entendimento da teologia triunfalista, diz eu determino, eu ordeno, e vai ser só vitória, vai ser só triunfo e etc. E a vida do crente não é isso. Agora há pouco nós ouvimos inclusive uma palavra do nosso pastor presidente,
evidenciada lá em João 16:33, o próprio Senhor dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E outra, quando nós oramos ao Senhor, nós devemos ser movidos pelo tremor e temor na presença dele. Aquela ideia de colocar Deus na parede e dizer eu determino, ela é falida na presença de Deus. O texto, pastor Epaminondas, se o senhor me permitir ler, Romanos capítulo 9, versos 20 e 21, o texto nos diz assim: mas, ó homem, quem és tu que replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Aqui nos fala sobre aquele domínio, a soberania que o Todo-Poderoso, o oleiro, tem sobre o barro. Agora, interessante é que o próprio apóstolo, o escritor Tiago, nos ensina no capítulo 4, versículo 15, todas as nossas proposições, as nossas petições diante de Deus se Deus quiser, se Deus quiser. E para finalizar, 1 de João capítulo 5, verso 14, pastor Epaminondas, nos diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, o primeiro critério aqui é a vontade de Deus e não propriamente a nossa. Que maravilha! Vamos para o resumo do tópico. Antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. O jejum, conforme muito bem já foi dito aqui, ele é poderoso, é uma arma extraordinária, poderosa em Deus. No terceiro tópico da lição, nós iremos falar sobre o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete, mas sobre isso falaremos depois do intervalo comercial. Até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que está pela internet, compartilhe o link desta programação. Hoje estamos estudando a lição de número 10 com o tema O Plano de Livramento e o papel de Esther neste plano de livramento. Esta lição ela será estudada presencialmente no próximo domingo, 8 de setembro, portanto, você deve ir à escola dominical presencialmente, tá bom? Para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos para o resumo deste terceiro ponto da lição, onde nós iremos falar sobre o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Três pontos importantes serão comentados aqui pelo pastor Amarildo, evangelista Wallace França e o pastor Elias Gomes. O primeiro ponto, prudência, preparação e ação. O segundo ponto, estendendo o cetro. E o terceiro e último subtópico da lição, em sintonia com Deus. Pastor Amarildo Coelho, aqui nós temos o comentarista falando sobre prudência, preparação e ação, né? A Esther agora, ela vai entrar à presença do rei, custe o que custar, inclusive a sua própria vida. Já havia uma sentença, né, pastor, de morte, já estavam sentenciados à morte. Eu me lembrei daqueles 4 leprosos, você se lembra lá do cerco lá de Samaria? Rapaz, se a gente ficar aqui nós vamos morrer. Se a gente entrar, vamos morrer. Morrer por morrer, vamos fazer alguma coisa. Ação, é o que ele está dizendo aqui, fazer alguma coisa, ação. Salomão, no seu livro de Provérbios, ele diz que os planos pertencem aos homens, mas a confirmação vem do Senhor. Nós precisamos estar atentos com relação aos planos de Deus, aos projetos de Deus. O Senhor fez menção dos leprosos, eu trago aqui a lembrança, bem rapidamente, Josué, o grande general Josué, quando ele venceu ali a cidade de Jericó, que ele conquistou,
evangelista Wallace, logo em seguida, uma pequena cidade, cidade de Ai, os conselheiros chegaram para Josué, 2.000 homens, 3.000 homens, resolve essa batalha. Os planos dos homens. Verdade. Né? Deveria haver prudência, deveriam buscar ao Senhor. E Israel saiu em fuga. Quando Josué foi orar, clamar ao Senhor, havia pecado no meio do povo. Veja a estratégia de Deus, os planos de Deus como são diferentes. Para os conselheiros, 2.000, 3.000 homens. Para Deus, era todos os homens de guerra. Reúne todos os homens de guerra. E deu um total de 30.000 homens. Deus deu as estratégias, os planos, como eles deveriam fazer, emboscada e assim por diante. Por outro lado, esse mesmo Deus convoca Gideão para uma batalha, Gideão traz 32.000 homens. Deus diz, é muita gente. Deus precisava apenas de 300. Lá atrás com Josué, todos os homens de guerra. Com Gideão, 300 homens. Nós vemos aqui a prudência, o cuidado, a diligência de Esther. Como trazer a mão e trazer a sua estratégia, a sua conspiração à presença do rei. Evangelista Wallace, pastor Elias, eu me lembrei do Salmo 23. Esther deve ter lembrado, eu penso que ela lembrou. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a estratégia. Eu vou celebrar. Evangelista Wallace, pode isso. Eu vou celebrar com o inimigo. Eu vou fazer festa para o adversário, porque o adversário está armado. Ele está armado. Eu preciso desarmá-lo. Como eu vou desarmar? Convidando. E deu certo, porque no primeiro banquete, ele volta para a sua família. A rainha me convidou para um banquete, e etc, etc. Né? Convidou para um outro banquete, e um outro banquete, aí sim. Foi quando ela, prudentemente, ela expõe para o rei o que está para acontecer. Então, nós precisamos ter muito cuidado em tudo que vamos fazer para diligentemente colocarmos em ação planos que muitas vezes surgem no nosso coração, mas que precisa da confirmação do Senhor. Muito bem. Evangelista Wallace França, estendendo o cetro. Acredito eu que o coração daquela bela judia né, teve um grande alívio quando ela viu diante dela ali o cetro de ouro do rei estendido. O rei que era um homem tirano, ele é autoritário. Quase que inacessível. Quase que inacessível. Mas quando ela vê ali o agir de Deus, eu acredito que por dentro ali, se ela fosse assembleana, eita, e que tal, evangelista Wallace? Pastor Elias, Epaminondas, pastora Marilda, eu creio que nas lições presenciais em sala de aula, talvez esse subtópico ele vai ter toda uma conotação lúdica, né? Na sala de aula, eu acredito que principalmente na turma das irmãs, na classe das irmãs, isso aqui será assim espetacular. Mas de fato, pastor Epaminondas, a palavra de Deus diz que antes dela sair, antes dela tomar a decisão, ela se veste com as vestes reais. Ela se prepara. Ela traçou um plano. E a mulher prudente, ela trabalha com planos, com projetos. Ela não é assodada. Ela não coloca a carroça na frente dos bois. Ela se preparou. Certamente ela vestiu a melhor roupa para estar ali na frente, na presença do rei. Eu gostaria que o Jailson colocasse projetação nessa cela, só para a gente ver mais ou menos como é que seria essa situação. E o autor, pastores, ele traz aí no subtópico 2, do tópico 3, diz que ela se aproximou e tocou a ponta do cetro. E mais lá na frente diz que ele pergunta para a rainha Esther, que é o que tu tens, rainha Esther? Isso aqui eu estou tentando traduzir de uma maneira mais simples possível. Ou qual é a tua petição, ou qual é o teu pedido? E ele diz, até metade do reino se te dará. Isso está em Esther no capítulo 5, no versículo 3. Pastores, nós vemos aqui, quando o autor traz essa situação, esse vocabulário aqui é bem o vocabulário da época do Império Medo-Persa. E isso aqui é um vocabulário muito do meio jurídico. Peticionar vem de pedir, do verbo pedir, do solicitar. Mas a palavra de Deus, no contexto histórico aqui, diz que ela ficou caminhando na frente de onde o rei poderia enxergá-la. E é o rei que percebe o movimento, é o rei que percebe a sua ansiedade. E nós percebemos aqui que nesse gesto de estender o cetro, e o que é esse cetro? É um bastão mediano que significa a autoridade, o poderio do rei. Então, aqui quando nós vemos a tradução realmente desse nome cetro,
é bastão pequeno ou bastão curto, que ele vai denotar sua autoridade. E o gesto, não só para aquela pessoa que estava tentando falar com o rei, mas para todos o seu secretariado, era um gesto que ele demonstrava que ele não corria mais perigo. E naquele gesto ele se torna vulnerável. E a expressão que ele utiliza aqui é o que os historicistas vão dizer que era muito comum desses imperadores dessas épocas, de prometer até metade do reino em uma linguagem hiperbólica. E o que é uma linguagem hiperbólica? Uma linguagem superfaturada. Algumas pessoas não creem realmente que ele daria metade do reino para Esther se ela pedisse naquele momento. Nós percebemos, pastores, que quando nós olhamos os comentários extra-bíblicos, por exemplo, no livro de Heródoto, que trata sobre a história de Assuero, nós percebemos que em um dos episódios ocorre realmente essa frase no comentário extra-bíblico, ele dizendo a outra pessoa, pede-me que eu te darei até metade do reino. No período neotestamentário, nós vimos Marcos no capítulo 6, também a situação de Herodias dançando ali para Herodes e ela pedindo ali a cabeça de João Batista. Portanto, aqui, quando nós vemos essa cena, nós vemos que Esther, ela rompe o obstáculo, ela rompe aquela barreira impeditiva temporária, ela consegue se vestir das suas vestes reais, demonstrar-se ao rei e encontrar favor ao rei. Certo é que ela estava coberta, eu acredito, de uma grande autoridade espiritual naquele momento, mas ela fez a parte dela. Ela procurou a melhor oportunidade, ela vestiu a melhor roupa e ela tratou com as melhores palavras, ela tratou com a melhor frase para achar favor ao rei. Muito bem. Pastor Elias Gomes, em sintonia com Deus, o rei estendeu o cetro para ela e disse, olha, eu vou te dar até metade do reino, é só pedir. Mas veja a prudência, pastor Amarildo, a sabedoria daquela mulher, pastor Elias, ela poderia ter sido, como o Alan que disse, assodada, né? Ela poderia estar ali desenfreadamente por resolver a situação e já, não, mas ela com prudência, com calma, ela só pede um banquete. Pastor Elias, fale sobre este ponto aqui muito importante, onde nós vamos arrematar a lição. Muito bem, pastor Epaminondas. O pastor Amarildo já fez evidência aqui sobre os procedimentos da rainha Esther, que ela foi cautelosa, equilibrada, né, ponderada, ela foi diligente nas suas atitudes. E tudo isso nos demonstra o quanto ela vivia em sintonia com Deus. Nós poderíamos trazer uma evidência sobre comunhão com Deus, aquela koinonia que era absolutamente necessária. Ela tinha como que proximidade ou sensibilidade espiritual. Ela era uma mulher perspicaz, por assim dizer, espiritualmente falando, e ela tinha essa capacidade de entender como proceder dentro da direção de Deus. O pastor Amarildo fez evidência aqui sobre que o homem faz planos, mas é Deus que... Eu lembrei de Provérbios capítulo 21, versículo 31, porque na nossa mente nós queremos que as coisas aconteçam como o homem trabalha. E Deus trabalha muito diferente. Está escrito lá em Eclesiastes 11:5, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos da criança no ventre daquela que está grávida, assim também são as obras do Senhor. Quantos de nós não lembramos de Isaías 55, versos 8 e 9, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Parecia uma coisa assim absurda, né, Esther, preparar um banquete para quem está preparando morte para ela. Mas ela está de tal forma até preparando brasa para a cabeça de... aquele texto de Romanos, que Paulo diz em Romanos, preparando brasa para a cabeça do seu adversário. Quem é que vai suportar o negócio? Pastor Elias, e a palavra de Deus diz que ela preparou primeiro o banquete do vinho, não foi logo no banquete final. Exatamente. Primeiro teve um banquete... E não apresentou a petição. Exatamente, ela foi muito cautelosa e terminado o primeiro banquete e ela não apresentou nada, então ela deixou uma mensagem de convencimento, inclusive a Amã. Não, então essa mulher realmente... E aí convidou a outro banquete sucessivo, né, no final do qual ela apresentou de fato a petição. O que nós vemos, pastor Epaminondas, é que o texto do terceiro subtópico, do terceiro tópico no livro de apoio, ele nos diz assim, não há como deixar de perceber como o Senhor estava trabalhando em detalhes na vida de Esther.
E aqui nós temos que fazer evidência do texto, do versículo de número 4, do capítulo 64 de Isaías. É um dos textos mais lindos que eu acho da palavra de Deus, que inclusive é o texto áureo da lição de número 10, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O segredo aqui do esperar não é ser uma pessoa que vive na zona de conforto. O esperar aqui não é se arremessar à preguiça, ao dilema de que está tudo perdido, não. Ao desespero, não. O esperar aqui é crer que Deus trabalha. Aquilo que disse o salmista no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é não querer entrar na frente das ações de Deus. Nós, é claro, devemos estar na direção de Deus e tudo aquilo que Ele quiser que nós façamos, nós devemos obedecer. Mas ali é uma orientação e é apenas incremento, por assim dizer. Mas o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Era Deus que estava trabalhando, era Deus que estava agindo, eles estavam jejuando, estavam orando, e aqui o texto nos diz assim: o jejum e a oração são maneiras eficazes de aproximarmos-nos de Deus e tornarmos-nos espiritualmente mais sensíveis, prontos para ouvir a sua voz e cumprir os seus propósitos. Eu quero entrar aqui rapidamente, só para finalizar, pastora Epaminondas, é que muita gente se pergunta como é que Deus fala. Deus fala de várias maneiras. Deus é possível falar audivelmente, você ouvir propriamente, mas Deus fala de outras maneiras. Deus fala de modo que você possa perceber sem necessariamente ouvir. Basta nós orarmos. Se nós atentarmos para esses exercícios espirituais, nós ouviremos a voz de Deus e certamente o Senhor nos proporcionará a direção mais eficaz em toda e qualquer situação ardilosa da nossa vida. Maravilha, foi exatamente isto que Mardoqueu fez. Confiou na providência de Deus, ainda que Esther recuasse, pastor Amarildo, evangelista Wallach, pastor Elias, ainda que Esther, a rainha, recuasse, mesmo assim Mardoqueu estava confiando que providência viria de alguma parte. E o terceiro tópico da lição nós vamos resumir com as seguintes palavras: Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Nós ficamos por aqui neste nosso encontro semanal, neste programa tão abençoador, agradecendo a Deus por sua audiência, por sua companhia. Lembrando que no próximo domingo esta lição será ministrada presencialmente. Vá à sua congregação mais próximo de sua casa. Se você que está nos assistindo não é evangélico ainda, nós temos um convite muito especial a fazer a você. Procure uma Assembleia de Deus Missão bem próximo da sua casa. Aí no seu bairro tem uma Assembleia de Deus Missão para você congregar conosco pela manhã na escola dominical ou no culto de domingo à noite. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nós agradecemos aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, nosso querido pastor Amarildo Coelho, nosso decano, nosso referencial aqui, viu, pastor Amarildo? O senhor é a nossa grande referência. Agradecemos a Deus pela vida da produção do programa, na pessoa do Jailson, do Alber e de todos os nossos companheiros que estão aí atrás das câmeras. Deus abençoe vocês. Nosso querido pastor Salles, que é o grande idealizador deste projeto Escola Dominical. Estamos no ar aí há 4 anos, né, Wallach? Há 4 anos, pastor Amarildo, desde aquele primeiro programa, estamos aí contribuindo com o reino de Deus, agradecendo aos comentaristas, todos que já passaram por aqui, na pessoa do pastor Elias Gomes. Deus abençoe você. Esperamos na próxima semana, porque a lição da semana que vem é imperdível. Iremos falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Sobre isso falaremos na próxima semana. Deus te abençoe. Vamos orar pedindo ao nosso querido pastor Amarildo Coelho que nos despeça em oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse momento que tu nos concede de transmitir a tua palavra. Te agradecemos pelo ensino do teu Espírito Santo, nos dando inspiração,
para transmitir a tua palavra ao teu povo. Agora te pedimos, ó Deus, que as tuas palavras fiquem guardadas em nossos corações e possamos colocar em ação, confiando inteiramente no Senhor. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém.